Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani e hoje trouxe a videoaula desse modelinho de bolsa ideal para ser utilizada em festa. Ela é uma bolsa fácil, rápida de fazer e super econômica. Ah, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos lá para os materiais que vamos utilizar. Eu vou utilizar fio náutico brilho, ela é 75% polipropileno e 25% fibra metalizada. É um fio da marca Círculo, de 500 gramas, utilizei a cor 8261. Me sobrou essa quantidade aqui de fio depois que eu finalizei a minha bolsa, tá? Vou utilizar também uma agulha 4 milímetros, isqueiro e tesoura para o arremate, linha e agulha para efetuar a costura do zíper e do botão, marcadores e alguns alfinetes para prender o zíper e efetuar a costura. Vou iniciar a bolsa pelas correntinhas, então vou fazer o meu nó corrediço. Já vou contar ele como a minha primeira correntinha. E sigo fazendo um total de 13 correntinhas. Eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora, eu vou pular essa primeira correntinha, onde está saindo a minha laçada. Vou vir aqui na segunda, pegando bem no meio, ó. E saindo aqui no meio do meu ponto, né? Ficando com 2 alcinhas sobre a minha agulha. E faço um ponto baixo. Então, aqui a gente fez um aumento, ó. A correntinha é o nosso primeiro ponto. Fizemos um aumento, agora prosseguimos para o próximo ponto, inserindo a agulha bem no meio do ponto, pegando essas 2 alcinhas da correntinha e fazendo um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, né? Ficando aqui depois do meu aumento, com um total de 10 pontos baixos. Faço um pontinho baixo para cada correntinha. Vou pegar um marcador e colocar aqui, ó, depois do meu aumento. Eu fiz a correntinha e um ponto no mesmo lugar. Coloco meu marcador depois do meu aumento, assim, e conto os 10 pontos, um ponto para cada ponto. Fiz os meus 10 pontos baixos, um ponto para cada correntinha, me sobrou um ponto. Nesse ponto, eu vou colocar 3 pontos baixos, tá? Vou fazer um aumento triplo. Então, eu coloco um ponto, eu vou marcar esse primeiro ponto que eu coloquei, né? Pra gente saber que é a nossa curvinha aqui da base. Venho aqui no próximo, não, desculpa. Venho aqui no mesmo ponto, coloco mais um ponto. No mesmo ponto, coloco mais um ponto. Então, fiquei com 3 pontos baixos no mesmo ponto. Venho no próximo ponto, ó, e faço um ponto baixo. Eu vou marcar aqui o final, tá? Da nossa curvinha, vou colocar um marcador aqui. E aqui a gente ficou com 3 pontos no mesmo espacinho, na mesma correntinha. Depois do meu marcador, contando com esse ponto aqui, eu vou fazer os 10 pontos baixos. Então, 2, 3, fiz os meus 10 pontos, me sobrou aqui um ponto. E nesse ponto, eu vou colocar um ponto baixo, para completar aqui
os nossos 3 pontos, tá? Aqui a gente fez 2 no início, né? A correntinha e o ponto. E agora a gente completa o nosso terceiro ponto, assim como nessa outra ponta aqui que a gente fez, tá? Eu vou colocar um marcador aqui pra gente definir aqui a nossa viradinha, né? Assim como do outro lado. Vamos fazer o fechamento da primeira carreira. Eu vou inserir a minha agulha aqui por trás, entre o primeiro e o segundo ponto, né? Aqui é a correntinha, né? Que a gente fez, que é o nosso primeiro ponto, e o segundo ponto. Vou inserir entre os dois. Agora, eu puxo a minha laçada aqui pra trás, assim. E agora, eu vou inserir a minha agulha aqui no meio da minha laçada, ó. Por baixo aqui da minha laçada que eu puxei. Acabei de puxar aqui, insiro a minha agulha aqui por baixo da minha laçada. Eu vou ajustar a minha laçada. Coloco a minha agulha aqui dentro da minha laçada. E agora eu puxo com o fio do novelo. Faço uma correntinha. E essa correntinha é o nosso primeiro ponto da segunda carreira. Agora eu venho no próximo ponto. E vou fazer um aumento triplo. Eu vou colocar 3 pontos baixos no mesmo espaço. Eu já fiz 2 e vou colocar o meu terceiro ponto. Então, aqui eu fiz um aumento triplo. Venho no ponto do meu marcador. Coloco um ponto baixo. Vou marcar aqui esse ponto depois do meu aumento. Vou colocar um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui no meu próximo marcador. Vamos ficar com um total de 10 pontos baixos, tá? Antes aqui do marcador, do próximo marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cheguei aqui no meu marcador, retiro ele, faço um aumento triplo, tá? Nesse ponto, colocando 3 pontos baixos no mesmo espacinho. Coloco o meu marcador aqui, né? No meu primeiro ponto do aumento triplo. Venho no próximo ponto, faço um pontinho baixo. No próximo ponto, eu coloco o meu aumento triplo. 3 pontinhos baixos no mesmo espacinho. Assim. Venho no ponto do marcador, retiro, faço um pontinho baixo. Aqui meu marcador, faço um pontinho baixo até o próximo marcador, tá? Um pontinho para cada pontinho de base, ficando com os 10 pontos baixos. De ponto sobre ponto. Fiz os 10 pontinhos, cheguei aqui no ponto do meu marcador, e nesse ponto eu vou colocar um aumento triplo. 3 pontinhos baixos no mesmo ponto. Vou colocar aqui meu marcador, antes do meu aumento triplo. E agora eu faço o fechamento da segunda carreira. Eu insiro a agulha entre o primeiro ponto e o segundo, puxo minha laçadinha, ajusto, insiro a agulha por baixo da minha laçada, né? Onde passou a minha laçada. Agora pego a minha laçadinha aqui atrás,
puxo o meu fio, fecho fazendo uma correntinha e fazendo o primeiro ponto da terceira carreira. Agora eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, né, contando com a minha correntinha. Venho no próximo ponto e faço um aumento triplo. 3 pontos baixos no mesmo espacinho, né? No mesmo espacinho. Venho no próximo ponto, faço um ponto. Vou ajeitar esse ponto. Retiro meu marcador e faço um ponto. Eu vou colocar aqui no mesmo local, tá? O marcador, onde eu acabei de fazer o ponto. E vou seguindo, fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui antes do meu marcador. Fiz os meus 10 pontos, né? Antes do meu marcador, né? A gente contou aqui 10 pontinhos. Agora eu venho no meu ponto do meu marcador, retiro, faço um ponto baixo. Pode colocar novamente o marcador. Agora eu venho nesse ponto e faço o meu aumento triplo. 3 pontinhos baixos no mesmo espacinho. Venho no próximo, coloco somente um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Então, fiz o meu aumento triplo, fiz um ponto, né? Aqui depois do meu marcador. Fiz o meu aumento triplo. 3 pontos, um ponto para cada ponto. E agora aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer o meu aumento triplo. 3 pontinhos baixos no mesmo espacinho. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, aqui a nossa base já tá ficando meio quadradinha, tá? Venho no meu marcador. Coloco um ponto baixo. Coloco o marcador. Faço um ponto baixo para cada ponto até o próximo marcador. Fiz os meus pontinhos, ó, aqui antes do meu marcador. Retiro o marcador, faço um ponto. No próximo ponto, eu vou fazer meu aumento triplo. Três pontinhos baixos no mesmo espacinho. No próximo ponto, faço um ponto. E assim a gente finaliza a carreira. Venho entre o primeiro ponto e o segundo, puxo o meu fio, ajusto, e esse sempre vai ser o nosso fechamento, tá? Insiro a minha agulha aqui por baixo, puxo a minha laçadinha. Alongo o meu fio e faço a minha correntinha sendo o meu primeiro ponto. E assim fica pronto o nosso fundo, tá? Essa vai ser a parte do fundo, onde a gente fez as alterações, né? Os aumentos triplos. A partir dessa carreira, né? A carreira de número 4, nós não vamos mais fazer aumento, vai ser ponto sobre ponto. Então, eu venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto. Então, faço um pontinho para cada pontinho, né? De base, tá? Vocês podem retirar esses marcadores, tá? Foi só pra gente se localizar aqui na nossa
base, né, para saber a quantidade de pontos que ia ficar aqui no miolo e aqui nos nossos cantos. Pode retirar, porque a gente não vai utilizar mais. E faço um pontinho baixo para cada ponto de base, né, dando a volta em toda a nossa carreira, tá? Quando estiver chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, que é a minha 4ª carreira. E a partir dessa carreira, nós vamos subir sempre fazendo ponto sobre ponto, tá? Não tem segredo. E fazendo o mesmo fechamento. Então, eu vou subir o corpo da nossa bolsa até a carreira de número 18. Eu vou fazer as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizei as minhas carreiras, tá? Eu fiz até a carreira de número 18, tá? Tem um total de 18 carreiras, tá? Contando aqui com as carreiras do fundo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vou cortar o meu fio, tá? Vou cortar aqui. E vou fazer o arremate. Então, eu insiro a minha agulha, né? Entre o primeiro e o segundo ponto. Puxo o meu fio aqui pra trás. Agora, eu insiro aqui no último ponto, ó. Deixa eu virar assim, pra ficar melhor de vocês verem. Vou inserir minha agulha aqui no último ponto, aqui por trás, tá? Pegando somente uma alcinha. Pegando somente uma alcinha aqui. Agora, eu puxo o meu fio e jogo aqui pra trás. Então, aqui eu fiz um pontinho fake, ó. Ajusto pra ficar do mesmo tamanho dos outros. E agora é só passar os fios, o fio aqui entre os pontinhos, pra gente fazer o arremate. Agora eu corto essa pontinha, né, pra tirar o excesso. E selo aqui com a chama do isqueiro. Eu derreto essa pontinha até um certo ponto. Uma dica é sempre utilizar a parte azul da chama para que a ponta do fio não fique escura, tá? Eu gosto de colocar aqui pra dentro do meu ponto com o auxílio da tesoura. Assim fica bem invisível o acabamento. Eu vou arrematar esse fio do início também. Eu acabei esquecendo de arrematar. É interessante vocês arrematar logo no início, antes de subir o corpo da bolsa, para não ter dificuldade no arremate. Fios arrematados. Eu acabei esquecendo de passar a medida aqui do fundo para vocês. Ela ficou medindo de largura, ficou com 17 centímetros e de altura ficou com 7 centímetros, tá? Agora eu vou tirar as medidas aqui do corpo, né, da nossa bolsa, para vocês verem quanto que ficou de medida. Vou pegar a fita métrica. Então, ficou medindo aqui. Não vou contar com o fundo, tá? Ficou com 17 centímetros de altura e de largura ficamos com 23 centímetros, tá? Então, reservei ali a nossa peça para dar início à nossa alça de mão. Para fazer a alça de mão, eu vou fazer o meu nozinho corrediço. Já vou contá-lo com a minha primeira correntinha, tá? E vou fazer mais uma correntinha. Então, aqui eu fiz 2 correntinhas. Vou pular essa primeira, vou vir na segunda, né? Que é o meu nozinho corrediço. E vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, eu vou virar o meu trabalho da direita para a esquerda, ó.
Estou aqui com a minha mão direita, que é a mão que eu estou segurando a minha agulha. Eu vou virar o meu trabalho da direita para a esquerda. Viro assim. O meu fio fica virado para cá, ó. Aqui para trás. E aqui, observem que a gente tem essa alcinha aqui, que é a alcinha da correntinha, né? Eu vou pegar nessa alcinha, inserir a minha agulha. E agora eu vou puxar o meu fio do novelo. Fiquei com 2 alcinhas. Puxo o fio do novelo e fecho essas 2 alcinhas. Agora eu vou virar novamente da direita para a esquerda. Viro. Agora eu tenho 2 alcinhas, ó. Tenho 2 alcinhas aqui embaixo. Eu vou inserir a minha agulha nessas 2 alcinhas, puxar o meu fio do novelo e ficar com 2 alcinhas. Agora eu puxo o meu fio do novelo e fecho essas 2 alcinhas. E aqui já tá se formando a nossa alça. Eu vou puxar um pouquinho esse fio do início e depois a gente vai arrematar ele, tá? Eu viro novamente da direita para a esquerda. Pego as 2 alcinhas aqui embaixo, ó. Essas 2 alcinhas aqui, ó. Pego essas 2 alcinhas. Puxo o meu fio do novelo. Fiquei com 2 alcinhas. Agora, puxo o fio do novelo e fecho as 2 alcinhas. Viro. Pego essas 2 alcinhas. Puxo o meu fio do novelo. Fico com 2 alcinhas. Agora, fecho. E assim a gente vai repetir esse processo. Vamos fazer essa repetição até atingir o tamanho desejado, tá? Eu vou fazer aqui até atingir o tamanho que eu quero e já retorno para passar a medida da minha. Finalizei a minha alça, eu fiquei com 35 centímetros, tá? Aproximadamente de alça. Vocês podem aumentar esse tamanho, caso queira. Agora eu vou cortar o meu fio e fazer o arremate, né, das 2 pontinhas que me restou. A pontinha aqui do final e a pontinha do início. Agora que a gente finalizou a nossa alça, vamos fazer a costura na nossa bolsa. Eu tô aqui com linha e agulha, né? Minha linha já está na agulha. Então, a nossa bolsa tá dobrada assim, né? Aqui é o fundo. Eu vou dar uma ajeitada aqui nela. Aqui é as nossas laterais, né? Eu não vou fazer a costura aqui na lateral. Eu vou dobrar aqui, unindo, né? As 2 laterais da nossa bolsa e centralizando, tá? Essa dobradura. Centraliza bem, né, para que não fique torto. Vocês podem dobrar essa parte aqui do fundo também, para verificar se está no meio certinho. E aqui a gente vai fazer a costura da nossa alça, uma ponta em cada lado. Eu vou costurar aqui primeiro nessa ponta de cá. E para fazer a costura, eu vou utilizar a minha linha, né? E a minha agulha. Se vocês quiserem costurar com o mesmo fio da bolsa, né? Que a gente fez a bolsa, eu aconselho a desfiar um pouquinho esse fio para que fique mais fino e a costura não fique grosseira, tá? Dessa forma, né? Que a gente está costurando com uma linha mais fina, vai ficar mais invisível essa costura, tá? O resultado final dá muita diferença. Parece que a gente já fez a alça na nossa bolsa. Então, eu vou fazendo essa costura, tá? De vai e vem. Pegando entre os meus pontos. Até que a alça fique bem firme. Finalizada a minha costura, eu joguei a minha ponta pra cá
para dentro, né? Para que eu possa amarrar com a minha ponta do início. E assim fazer o arremate do fio da costura. Faço aqui alguns nozinhos e corto o excesso da minha linha. E dessa forma, a nossa alça fica com a costura invisível e bem costurada, bem firme. Agora eu vou repetir a mesma costura desse outro lado. Finalizada a costura da alça, e como vocês podem observar, fica bem firme essa alça, tá? Vamos fazer a costura do zíper aqui na abertura da nossa bolsa. Então, eu vou posicionar o meu zíper aqui na minha bolsa. Coloco essa parte aqui pra dentro. E vou pegar os alfinetes, né? Para alfinetar o meu zíper. Deixo um espacinho, né? Para que o cursor consiga passar aqui nos dentinhos do zíper. Zíper alfinetado. Agora eu vou pegar aqui a minha agulha, já está com a linha. Eu gosto de fazer um nozinho na pontinha, né? Para que ela não escape quando eu inserir lá no meu zíper. Então, vou começar aqui por esse lado do zíper. Aqui sempre por dentro, tá? Para que a ponta do arremate fique por dentro aqui da nossa bolsa. Então, insiro no meu zíper e passo aqui entre os pontos. E eu vou fazer uma costura de vai e vem, tá? Agora, eu insiro aqui por fora. Coloco a minha agulha entre o meu ponto e puxo aqui pra dentro da minha bolsa. Sempre colocando a agulha entre os pontos para que a nossa costura, né, fique o mais invisível possível. Eu coloco por dentro, saio aqui por fora. E também lá no zíper, né, eu tento ir sempre centralizando aqui a minha costura para que ela não fique torta, tá? Eu vou fazer essa costura até o final do meu zíper e já retorno com vocês. Estou finalizando aqui a minha costura. Já estou chegando aqui nessa outra pontinha. Estou passando aqui um pouco do cursor. E eu vou costurando essa parte aqui também, tá? Um pouquinho depois do cursor, eu vou costurando. Como vai e vem, ó. Até chegar aqui na minha alça. Eu vou costurando. Acredito que até aqui está ótimo. Sim. Agora eu vou virar assim pro lado avesso, tá? Vou aqui minha agulha pra cá, ficou ao contrário. E eu vou voltar desse ponto aqui, ó, onde eu terminei minha costura de vai e vem, eu vou voltar fazendo outra costura, porém eu vou fazer assim. Insiro a minha agulha pra cá. E puxo. Agora eu vou fazendo assim, ó, pegando um pouquinho do ponto, né, de crochê e passando aqui no meu zíper, ó. Eu pego aqui, ó, minha linha tá aqui, eu sei que é um pouco difícil de ver, mas a minha linha está aqui. Eu vou pegar um pouquinho antes da minha linha, insiro aqui, ó, e atravesso com a agulha. Assim a costura fica um pouco mais reforçada. Eu vou tentando seguir essa linha, né, de costura aqui que eu fiz no vai e vem. Eu vou voltando dessa forma. Puxo.
Então, vou fazer essa costura até chegar aqui, onde a gente iniciou a nossa costura, tá? Prontinho, finalizei aqui, tá? A minha costura. Reforcei, né? A minha costura, ó, ela fica bem reforçada. Eu vou fazer o terminal aqui do meu zíper. Para que o zíper não solte, eu vou passar aqui, ó, atravessar um lado no outro. Aí, passo aqui meu fio e a minha agulha por várias vezes, né? Passo várias vezes aqui pra fazer o nosso terminal. E aqui a gente já pode amarrar o fio do início com o fio do final. Faz um nozinho. Lembrando que essa é a parte avessa do zíper, tá? Essa parte toda vai ficar pra dentro da nossa bolsa. Eu já vou aproveitar esse fio que tá na agulha, vou jogar ele aqui, ó, por fora, pra gente já costurar esse lado de cá, ó. Eu vou tirar um pouco do excesso do zíper, cortar aqui a pontinha, né, do fio do início, que a gente iniciou a costura, e cortar aqui o excesso do zíper. Pode cortar aqui, tá? Corta o excesso. E vou queimar aqui para que não desfie o meu zíper. Uma queimadinha. Prontinho. Agora eu jogo ele aqui pra dentro. E vou iniciar a costura aqui do outro lado. Porém, eu vou abrir, né, pra facilitar essa costura. Eu abro o zíper. Pego aqui o meu fio. Eu já vou passar aqui pro meu pontinho de fora. Passo aqui pro pontinho de fora. E a partir daqui eu já começo a fazer a minha costura, ó. Pego aqui entre os pontos e pego aqui no meu zíper. Saio aqui do lado avesso. Mas antes de dar continuidade, eu vou alfinetar o nosso zíper para facilitar a costura. Meu zíper já está alfinetado, agora eu vou dar continuidade à minha costura do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado, tá? Primeira costura, a costura de vai e vem. Finalizei a minha primeira costura. Agora eu retorno fazendo a minha segunda costura, igual a gente fez lá do outro lado. Passo aqui minha agulha pra cá. E vou pegando aqui antes do meu fio, né? Meu fio tá aqui. E vou costurando, reforçando essa costura. Até chegar lá no final do meu zíper. Eu vou voltar pra gente fazer o arremate desse fio junto. Finalizei a minha costura, ó. Passei aqui a segunda costura. Aqui está a minha agulha, tá? Eu não vou arrematar esse fio agora. Vou aproveitar essa linha, né? Que já está na agulha. Vou passar aqui, ó. Vou atravessar o meu zíper. E já vou subir para cá, ó. Pra gente fazer a costura do botão imantado, tá? Nós vamos fazer a costura do botão imantado aqui. Um desse lado e um desse outro lado aqui da alça. E vou fazer a minha costura. Eu vou costurar aqui. Vou passar aqui um pouquinho mais entre os pontos. Assim. Agora sim, eu vou pegar meu botão imantado e vou costurar, ó. Eu vou passar a minha agulha entre esses ganchinhos do botão.
Agora é só passar aqui, ó, inserir entre os pontos, tá? Pra gente alcançar o outro lado, né, do ganchinho. Aí vamos pegando todos esses ganchinhos, passando aqui o fio, né, para que ele fixe na peça. Então, eu costurei aqui todos os lados do meu botão, tá, imantado. Então, para fazer o arremate desse fio do último ganchinho, eu vou passar entre os pontos, puxo a minha agulha e deixo essa alcinha para poder passar a minha agulha aqui por dentro dessa alcinha e formar o meu primeiro nozinho. Então, eu vou fazendo assim até formar vários nós, né, e ficar bem firme para que não corra o risco de soltar essa ponta. Agora eu passo aqui entre os pontos. Depois de passado aqui, ó, eu corto o fio. Eu já fiz a costura desse outro botão aqui, tá? Eu vou colocar aqui no mesmo lugar, aqui da minha alça. Eu já fiz aqui a costura, passei em todos os ganchinhos. E aqui, como eu iniciei uma nova costura, aqui eu posso amarrar um fio no outro, né? O fio do início e o fio do final. Eu amarro, né? Faço alguns nozinhos. E posso cortar aqui o excesso desses dois fios. Está costurado o nosso zíper, né? E o nosso botão, ó. Costuradinho. Agora é só prender aqui um botão no outro, ó. E fica assim a nossa bolsa de mão. Eu afastei um pouco a câmera para vocês visualizar melhor a nossa bolsa finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que chegue em mais pessoas. E se você ainda não é membro, torne-se membro por apenas R$ 4,99 e tenha benefícios exclusivos. Até o próximo vídeo. Tchau!